Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, dia 3 de abril de 2022. Uma boa segunda-feira a todos. Hoje, particularmente, está um dia lindo, né? 28 graus aqui na capital do Rio de Janeiro. Certo? E hoje, trazer mais um conteúdo aí, né? Quero discutir um pouco sobre essa questão aqui, ó. Esse conteúdo aqui eu vou deixar o link na descrição para todo mundo conferir, quem quiser. E aqui a gente vai começar com o texto base, né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, né. Eu tenho uma playlist aqui no canal falando sobre a questão do engano da agenda Alien, e eu tenho acho que uns 4 ou 5 vídeos sobre isso, tá? Esse aqui provavelmente vai ser o sexto, porque esse vídeo aqui vai ser importante pra gente tentar entender uma coisa, né, muito séria. E já vou deixando claro que eu vou pegar esse vídeo aqui e já vou colocar dentro dessa playlist. Bom, meus amigos, a gente vai ver que há um grande engano alien se acendendo por aí, né? E a gente vai ver que isso vai refletir no tempo do fim, porque está preparado um grande engano para o tempo do fim. Um grande engano que vai levar a humanidade à perdição e pode custar caro. Então a gente tem que ficar esperto. Então vamos começar aqui, ó, com o texto de Tessalonicenses, que diz assim, ó: "E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira." Bom, então aqui a gente pode ver que o nível de corrupção, o nível de degradação, né, o nível de depravação da humanidade vai ser tão grande, né, que o próprio Criador vai enviar essa operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. Mas, pergunta, ele vai trazer a operação do erro para os justos, para os eleitos? Não, ele vai trazer essa operação do engano para os ímpios, para as pessoas que blasfemam do Criador, que zombam da existência dele, que zombam da palavra dele, pessoas que não querem se arrepender, não dão glórias e graças a ele como deveriam, certo? São pessoas presunçosas, né? A gente sabe que o Criador está sob controle de tudo, certo? Que toda honra e glória seja dada sempre a ele. A gente sabe que só ele é realmente soberano, toda soberania, todo domínio pertence a ele. Só que essas coisas que acontecem no mundo, ele acaba permitindo essas coisas acontecerem. Por quê? Porque as pessoas não se arrependem, porque as pessoas são más, as pessoas pecam, certo? E as pessoas, essas pessoas, elas não recebem o amor da verdade para se salvarem, porque elas não querem, porque elas estão com a mente tão cauterizada que, tipo assim, elas preferem a operação do erro, crer na mentira, tá entendendo? Então, o Criador é justo, certo? Esses caras que fazem o mal, que enganam as pessoas, que nos enganam, né? Eles fazem isso por permissão do Criador, galera. E vocês veem que essas informações, toda essa verdade, ela tá começando a ser revelada. Você tá entendendo? Ou seja, o sistema, de alguma forma, ele faz a vontade do Criador, certo? Porque o Criador já colocou no coração deles o intento de realizarem a vontade dele. Então toda a palavra do Criador tem que se cumprir. Essa operação do engano faz parte do propósito do Criador. Então essas coisas têm que acontecer para a palavra se cumprir, certo? Porque tudo isso já foi profetizado. Então é isso que a gente tem que ter em mente, certo? E claro, todos nós aqui temos uma visão bíblica sobre todas essas coisas. Então, galera, pois bem, desde 1947, avistamentos de OVNIs e alegações de abdução alienígena e revelações do governo, entre aspas, explodiram. Aliens têm aparecido em filmes, livros, desenhos animados, jogos de videogame, séries de TV e brinquedos. Houve bem mais de 500 filmes, né, com extraterrestres, e existem centenas de programas de TVs e séries sobre alienígenas. Aquele alienígenas do passado que tenta difundir na cabeça das pessoas essa ideia, certo? Da existência de aliens e que nós viemos desses aliens, né? E também sem contar incontáveis milhões de pessoas comuns que agora acreditam que alienígenas e OVNIs existem. Certamente algo está acontecendo, mas o que será?
O tema OVNI é certamente um tema pouco ou nada explorado pelas igrejas. Simplesmente não se fala sobre o assunto e as razões para isso podem ser do fato da igreja negar a existência de vida fora da Terra e principalmente de vida mais evoluída que nós, né? As igrejas não falam porque isso não influencia diretamente na vida delas, não influencia muito na crença delas. As pessoas querem saber mais da salvação, elas estão preocupadas com a salvação, você tá entendendo? Então, aceitar a existência de tais seres implica em várias coisas, e para alguns invalida muitos, se não todos os ensinamentos da Bíblia, e eu concordo. Então, vocês podem ver o seguinte: antes de ontem eu fiz um vídeo falando sobre a questão do Papa, né? Sobre um conteúdo que saiu em 2014, falando que o Papa reconhece que a teoria da evolução e o Big Bang, eles não contradizem nem a Bíblia, não contradizem o cristianismo, né? Coisas desse tipo. E a gente sabe que o Papa ele é uma figura muito influente. E qualquer discurso que ele dá pode influenciar, sim, muitas pessoas. Pode fazer a cabeça de muita gente, né? Pode influenciar nas ações das pessoas. Então o cara falando uma coisa dessa, ele tá abrindo espaço, né? Ele tá abrindo a possibilidade das pessoas começarem a pensar nessa questão de OVNIs e querer, tipo assim, querer difundir essas ideias no meio bíblico, né? Mas quem for mais esperto vai perceber que isso aí não bate com a Bíblia, né? Com os ensinamentos bíblicos, né? Isso é tudo conceito de ficção científica. Não existe uma prova cabal, uma evidência que existe aliens que vêm de outro planeta. Você tá entendendo? OVNI, objeto voador não identificado, é uma coisa. Agora, aliens mais evoluídos que nós, que vêm de outras galáxias, isso aí já é suspeito. Bom, você deve estar se perguntando o que tem a ver o assunto com a Bíblia e o final dos tempos, né? Bom, pode parecer estranho, principalmente porque são poucos pastores que tratam do assunto. Mas existe sim uma relação entre essas coisas, ou seja, tá tudo interligado, vocês percebem, pessoal? Bom, e a gente sabe, né, que existe sim uma elite que domina e comanda o mundo, né, que usa também as mídias em geral em favor dos planos deles, e entre elas o cinema para divulgarem suas crenças, simbolismos e principalmente fazer o que chamamos de programação preditiva. Bom, programação preditiva, né? Sabemos que é uma estratégia de condicionamento mental, psicológica, promovido por organismos midiáticos para acostumar e habituar previamente o grande público com ações que serão pelo sistema ocultista futuramente implementadas, né? Como foi o caso aí do 11 de setembro e outras coisas aí também. De modo que quando aquelas sejam colocadas em prática, a maioria dos indivíduos já estarão familiarizados com a questão. E isso inclui, né, essa questão dos aliens que vêm de outros planetas, por que eles difundem muito essas ideias através de filmes, de programas de TV. Eles usam a mídia em geral para difundir essas ideias na cabeça das pessoas. Tá entendendo? Para acostumar as pessoas a esse tipo de ideia, a esse tipo de mentalidade, a esse tipo de possibilidade, né, da existência desses seres. Que a gente vai falar já já, né, a gente vai ver já já que são seres com origem demoníaca. Então, que acontece? Por conseguinte, amplamente propensos, né, a uma imediata e inquestionável aceitação. Até agora entendemos o seguinte, que a Bíblia fala de um engano ou operação do erro que provavelmente vai acontecer no período da tribulação. Entendemos também que os globalistas usam as diversas mídias para difundirem suas crenças, valores e ideias, fazendo programação preditiva nas pessoas. A igreja precisa entender a questão OVNI por algumas razões. Então, quando eu falo igreja, eu me refiro aos eleitos, tá? Tô falando com eleitos, pessoas que creem na Bíblia, pessoas que creem no Criador, né? Que creem na promessa dele, né? Na volta do Messias, etc e tal. É isso que eu falo quando eu me refiro à igreja. Não estou dizendo instituições religiosas, templos religiosos, né, órgãos religiosos. Não é isso, tá? Nenhum tipo de entidade religiosa. Eu estou me referindo à igreja como o corpo onde o Messias é a cabeça. Tá entendendo? Porque igrejas são pessoas, não lugares, nem templos. Tá entendendo? Bom, então, sinais no céu são um indício da volta de Jesus, né? Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, o Messias. Então, em Lucas 21:11, ele diz: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, né? E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, como a gente já leu aqui,
Desde 1947 são relatadas no mundo todo aparições diversas de OVNIs, relatos de abduções e avistamentos diversos, né? Eu já fiz vídeo falando sobre essa questão profundamente, tá? É um vídeo que tá aqui na playlist da Agenda Alien. Se eu não me esquecer, eu vou tentar deixar o link desse vídeo aí na descrição para vocês assistirem também, um vídeo que eu fiz ano passado. Bom, o ponto em questão é que Jesus, né, o Messias, ele nos alertou sobre coisas espantosas e grandes sinais no céu, fatos que vão anteceder a sua volta. Não podemos negar que o fenômeno alien está enquadrado nesse contexto. Isso já seria uma razão suficiente para estarmos atentos como a Igreja do Salvador, mas há mais motivos para estudarmos e nos aprofundarmos nesse tema, que é um tema importante, e na Bíblia fala que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Então vai ser um engano tão grande, certo? Vai ser uma coisa que vai parecer tão real, tão realista, que muitas pessoas vão ceder a esse engano aí maligno. Pois bem, muitos cientistas, incluindo até cientistas também que não são cristãos, especialistas e teólogos, eles chegaram à conclusão de que os fenômenos OVNIs são simples e precisamente de origem demoníaca, que é o que eu concordo, já falei diversas vezes aqui no canal. Todo mundo sabe disso. Bom, isso ocorre porque praticamente toda a incidência de abdução por aliens ou avistamentos de aliens, né, são paralelos à atividade demoníaca como demonstrada na Bíblia. Por exemplo, cristãos que creem na Bíblia estão ausentes entre aqueles que são abduzidos por alienígenas, certo? Por quê? Porque as abduções elas sempre terminam quando o nome do Messias é invocado pela pessoa que está sendo abduzida, certo? Pessoas dizem isso, né? Pessoas que estudam a sério essa questão dos OVNIs, né? Tem pessoas que chegam a essa conclusão de que os aliens, quando eles abduzem uma pessoa, a pessoa que é abduzida relata que quando ela é abduzida ela começa a sentir um cheiro podre, né? Um cheiro de enxofre, um cheiro muito ruim, como se fosse cheiro de fezes. E tem pessoas que quando invocam o nome do Messias, elas relatam que a abdução para. Tem um vídeo que eu fiz em 2020 falando sobre isso, tá? E esse vídeo tá na playlist Agenda Alien aqui do canal. O ufólogo John Kell disse o seguinte, ó: as manifestações de OVNIs parecem ser, em geral, apenas variações menores do antigo fenômeno demonológico. Desculpa, pessoal, porque essas palavras são mais difíceis de pronunciar. Mas, enfim, é óbvio que todo fenômeno OVNI de abdução ele é um engano, certo? A grande questão é, isso poderia ser o grande engano do fim dos tempos? Bom, no meu ponto de vista tá? Mas é uma pergunta aí para vocês refletirem. A Bíblia ela não aborda diretamente o assunto, mas certamente é plausível por uma variedade de razões. E como eu já disse para vocês, como eu disse no início do vídeo, eu fiz um vídeo explorando essa questão mais profundamente. E esse vídeo tá na playlist Agenda Alien aqui do canal. E onde aquele satanista, aquele mago, que é considerado o maior satanista do século XX, que é o Aleister Crowley, quando ele foi fazer uma viagem para o Egito, né? Quando ele fez uma viagem para o Egito, ele manteve contato com uma entidade maligna e ele desenhou essa entidade maligna. E essa entidade maligna, na foto, ela se assemelha muito a esses seres aqui que eu vou mostrar agora. Bom, então, essa é a razão na qual Hollywood nos bombardeia a todo momento com filmes que mostram esses seres aqui, ó. Ou seja, a venda da ideia da existência desses seres aqui tem um propósito muito mais sinistro do que as pessoas imaginam. Então foi uma entidade bastante semelhante a isso aqui que a gente está vendo na tela que o Aleister Crowley entrou em contato quando ele desenhou essa entidade, né? Parecia muito com esse ser aqui, ó, esses Greys, né? Por isso que eu continuo acreditando que esses seres têm origem demoníaca e a Bíblia já fala sobre esses seres aqui em Apocalipse, certo? Bom, então olha para esse ser, para pensar, isso aqui tem cara de ser evoluído? Você se sente bem quando alguém fala para você que você veio desse ser aqui? Isso aqui tem cara de ser mais evoluído do que a gente? Para pensar um pouco. Esse cabeça de formiga aqui, ele tem cara de ser inteligente ou tem cara de demônio, de um ser negativo? Uma pergunta aí para todo mundo pensar.
Bom, então acho que é isso, galera. Muito obrigado a todos pela paciência. Vou ficando por aqui. Talvez a gente discuta mais sobre essa questão em outros vídeos, tá? Vou tentar estender o que eu tô falando aqui em outros vídeos futuros, tá? Porque é interessante a gente tentar entender e discutir mais sobre essa questão, né? Porque isso aqui nos revela coisas, nos revela mistérios aí que outrora estavam ocultos, certo? Pois bem, muito obrigado a todos pela paciência. Continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.